Ora, muito bom dia a todos os irmãos. Sei que fomos já saudados e dadas as boas-vindas a todos, contudo, também gostaria particularmente de o fazer, desejando a todos um sábado feliz e abençoado na presença do nosso bondoso Deus. Também quero saudar aqueles que nos assistem através desta transmissão, que, querido amigo e irmão, onde você estiver, possa verdadeiramente sentir-se acompanhado pela presença de Deus e pela companhia bondosa do seu Santo Espírito. Nós vamos dar início, portanto, à recapitulação da nossa lição. Contudo, gostaria de convidar aqueles que aqui estamos e a você que está em casa, que possa neste instante curvar a sua cabeça para orarmos ao Senhor. Vamos então colocar os nossos pensamentos em ligação com o céu. Nosso querido e bondoso Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, pela bênção de podermos estar na Tua Santa Casa, ou podermos, primeiramente, desfrutar o tempo que Tu nos dás para estarmos em Tua companhia. Queremos agradecer-te, Senhor, pelo sábado, queremos agradecer-te pelo dom da vida e mesmo também pela saúde, ainda que relativa, que alguns de nós possam ter. Te pedimos neste momento, Senhor, que através do Teu Santo Espírito, que nos fale ao coração e que nos esclareça a mente para a compreensão dos assuntos que vamos estudar ou que já tivemos a oportunidade de estudar. Pedimos-te e agradecemos isto humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ora, muito bem, meus prezados e queridos irmãos e amigos, eu gostaria de vos pedir que tivessem aberta a vossa lição, se a trouxeram, mas primeiramente, mais do que tudo, tenham aberta a vossa Bíblia, ok? Porque é justamente ela que nos vai guiar no estudo do tema desta semana ou daquilo que nós estudamos nesta semana. Por isso, a participação de todos será absolutamente fundamental. Nós temos aqui na igreja alguém que tem, diríamos assim, o microfone para poder ir levar àqueles que queiram participar. Por isso, quem quiser intervir, levante a mão de forma a que possamos perceber e quem está com o microfone irá levá-lo. Vamos pedir a gentileza, prezados irmãos e amigos, que aqueles que quiserem intervir, aguardem um instantinho até o microfone chegar. Porquê? Porque como há muitas pessoas a seguir-nos por meio do canal de transmissão da nossa igreja, é importante que as pessoas em casa ouçam aquilo que está a ser dito. E a única maneira de o poderem ouvir é justamente pela difusão que seja feita, portanto, através do microfone. Está bem? Portanto, quem quiser intervir, por gentileza, erga a mão e nós iremos, portanto, até si. Bom, então, temos estado a estudar ao longo deste trimestre a respeito da aliança. Muitos cristãos, sinceros, é verdade, honestos, que amam a Jesus, entendem por vezes que existiram pelo menos duas grandes alianças. Uma aliança no Antigo Testamento, que estava fundamentada na salvação pelas obras, e a aliança do Novo Testamento, feita por Jesus no Novo Testamento, baseada na fé. Isto é biblicamente correto? Sim ou não? Existem duas alianças, existe uma aliança baseada na salvação pelas obras e outra pela fé? Sim ou não? Não. Todos concordamos que não? Quem concorda que não? Ok, muito bem. Alguém que concorda que existem duas alianças? Ok, muito bem. Então, se estamos de acordo em relação a este ponto, é importante porque ele vai nos ajudar na continuidade deste progresso. Ou seja, se existe apenas uma salvação, e a salvação, ou melhor, a aliança é baseada na fé, quer dizer que todos os momentos em que a aliança foi ratificada, ou celebrada, ou confirmada com os vários personagens do Antigo Testamento, sempre o foi, tendo como base a fé. E a fé em quê? Por favor, podem levantar a mão a quem gostaria de intervir. Irmã Fernanda, por gentileza. No Salvador. No Salvador. Muito bem. Irmã Fernanda, deixe-me ainda continuar a fazer-lhe uma pergunta. Quem estava a viver nos tempos do Antigo Testamento, a salvação desta pessoa estava baseada num Salvador que ela conhecia ou não conhecia? Conhecia, desde que entrou o pecado no mundo, que está esclarecido
que existe um Salvador. Ok, mas este Salvador era identificado? Era identificado. Mesmo no Antigo Testamento? Sim, É? E como é que isto era feito? Deus falava aos homens, e dizia que os amava e que queria fazer um concerto com eles. Muito bem, ok? Portanto, já estava identificado por meio do quê? Do sistema de sacrifícios que estava instituído por Deus. Muito bem, isto leva-nos, portanto, agora à questão do tema desta semana, que é justamente o santuário no contexto da aliança e particularmente no contexto da nova aliança. Os irmãos recordam-se que a semana passada nós estivemos a estudar a questão da antiga e da nova aliança e percebemos que a antiga e a nova aliança eram na realidade a mesma aliança. A única coisa que aconteceu foi que no primeiro, vamos dizer assim, na primeira tentativa, ou nas primeiras tentativas que Deus fez de celebrar este pacto com a humanidade, houve algo que falhou. O que é que falhou? Foi Deus que falhou? Quem falhou? Foi o ser humano. E, portanto, havia a necessidade de refazer novamente, não porque a aliança estivesse errada, não porque os termos estivessem equivocados, não porque o projeto estivesse fracassado, mas porque era necessário, efetivamente, refazer com o ser humano o compromisso, reforçá-lo nas mesmas bases, nos mesmos princípios, nos mesmos padrões. Agora, muito bem. Vamos ao tema justamente da lição desta semana. Eu pedia a gentileza de algum irmão, por favor, abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 25, o verso 8. E pode ler para nós, por favor. Quem quiser ler, por favor, erga a mão para a irmã Liuba poder chegar ao microfone e podermos todos ouvir. Êxodo 25, verso 8. Para que eu possa habitar no meio deles. Muito bem, ok? Um outro texto ainda que gostaria que pudesse ser lido. Quem tiver a lição aí, é o texto que nós encontramos na lição de domingo, logo no iniciozinho, que é Levíticos, capítulo 26, os versos 11 e 12. Quem poderia ler, por favor? Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não se aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Muito obrigado. Então, agora vem uma pergunta. O que é que estes textos, estes dois textos de Êxodo 25 e de Levíticos 26, nos ensinam? O que é que eles nos ensinam? Algumas ideias que nós acabamos de ouvir. Por favor. Com base no título da lição de domingo, esses dois textos mostram o desejo de Deus de estar, de relacionar-se conosco. Não é isto? E ele deixa isso bem claro. Eu anotei aqui na minha lição o seguinte. Fala assim, principalmente Levíticos 26. Deus toma a iniciativa, uma vez que houve uma separação devido ao pecado, Deus toma a iniciativa. Não é isto? Primeiro ele fala assim, eu porei o meu tabernáculo no meio de vós. Então, vemos aí da parte de Deus um desejo muito grande de estar conosco. Não é isto? No segundo passo nós vemos a graça de Deus. Ele fala assim, e a minha alma não se enfadará de vocês. Não é isso? Eu vejo aí a graça de Deus também manifestada a nosso favor. Outro ponto, a comunhão. Né? A comunhão com Deus. E por fim, isso já seria o versículo 13 que eu não li, mostra assim, desculpa,
o desejo de Deus em salvar-nos. Revela esse texto um Deus salvador, todo pronto e propício para cada um de nós. Muito bem, ok. Muito obrigado. Excelente. Portanto, o Deus que quer estar no meio do povo, ou seja, implica num relacionamento, um Deus de graça e um Deus redentor. Muito bem. Agora, o irmão mencionou ali um aspecto muito importante, quando Deus faz referência à expressão "a minha alma não se enfadará de vós". Eu gostaria que nós pudéssemos pensar um pouquinho sobre o que este texto, efetivamente, ou esta ideia, como é que ela é fortalecida pelo conceito do santuário. Porque reparem numa coisa, quando Deus disse "e me fareis um santuário e eu habitarei no meio de vós", quando é mencionado isto em Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus estava a dizer: eu quero estar no meio de vocês, eu quero construir, eu quero que seja construído o meu santuário no meio de vós. Como é que o santuário nos ensina efetivamente, ou concretiza efetivamente a ideia de que o Senhor não se enfadaria, o Senhor não desistiria do seu povo? Por favor, como é que o santuário nos confirma esta ideia, que Deus não desistiria ou não desistirá do seu povo? Meus prezados, hoje não vai ser a lição monólogo em que o dinamizador vai estar aqui à frente a debitar informação. Eu preciso que sejam os irmãos a partilharem a informação e aquilo que está no vosso coração. Até porque há uma regra muito interessante da aprendizagem dos adultos. Os adultos aprendem aquilo que eles dizem, não aquilo que ouvem. Ok? Por isso é muito mais importante serem os irmãos a verbalizar as ideias que estão na vossa mente. Então a pergunta é: como é que esta ideia, o Senhor não se enfadará do seu povo, está confirmada através do santuário? Por favor, Liuba, o irmão Walter. Pelo sacrifício da tarde e o sacrifício da manhã. Portanto, esta Muito comunhão bem. a ser pedida por Deus é porque Ele queria a comunhão com o povo. Como é que o sacrifício da tarde e da manhã então nos confirmam esta ideia, Walter? Desenvolva um pouquinho mais. Porque o sacerdote, ao fazer o sacrifício da tarde e da manhã, tinha comunhão, portanto, o incenso que subia até Deus dava prazer a Deus, essa comunhão do povo, pelo sacerdote, pela ação do sacerdote com Deus. Ok? Portanto, em certo sentido, a ideia de que o sacrifício da manhã e da tarde representava, portanto, o perdão que era estendido sobre todo o povo, dava a garantia de que, mediante aqueles sacrifícios, Deus continuaria a renovar a sua misericórdia ao povo de Israel. É isso, não é? Ok, muito bem. Agora, isto leva-nos à próxima pergunta, que tem que ver com Hebreus capítulo 9, verso 22. Antes de irmos à pergunta, por favor, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos folheá-la, dar-lhe trabalho. Hebreus 9, 22, por gentileza. E a pergunta que nós temos é: por que o sangue garantia a remissão dos pecados? Hebreus capítulo 9, verso 22. Quem tiver encontrado, por gentileza, poderia ler para todos nós? Algum voluntário? De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com o sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Ok, muito obrigado. Então, a pergunta é: por que, então, sem sangue, portanto, o sangue era a garantia da remissão dos pecados? Isto pode parecer simples, mas nós temos que o dizer, nós temos que verbalizar. Irmã Fernanda. O sangue dos cordeiros não era, mas o sangue de Cristo é. Agora, aquilo que eles representavam, os animais, representavam aquilo que Jesus havia um dia de fazer, que era remir os pecados do povo. Mas no santuário, isso era uma realidade, porque o homem ficava
sabia que era pecador e com o sangue do cordeiro simbolizava que Cristo limpava o seu coração e deixava de ter culpa. Era isso que o santuário demonstrava. Ele queria mostrar ao povo que havia um Salvador, mas que, como não estava cá o Salvador, não é? Para fazer esse sacrifício, então eram os cordeiros que faziam isso, os cordeiros, os animais, que eram o símbolo para que um dia Jesus viesse a esta terra morrer por cada um de nós. Muito bem, obrigado, irmã Fernanda. Contudo, reparem, o que a irmã Fernanda disse está teológica e biblicamente correto. Contudo, a pergunta ainda permanece. Por que o sangue era necessário para a remissão do pecado? Por que para alguém ser perdoado era necessário derramamento de sangue? É verdade que a morte do cordeirinho apontava para Jesus, ok? Por favor. Pastor, se seguirmos a linha de raciocínio da Bíblia, Sim. a gente vê que o salário do pecado é a morte. Ok. Quando lemos ali sobre o sangue, fica subentendido que alguém morreu em consequência para que se tenha este sangue. Não é isso? Então, veja lá. Uma vez pecador, eu teria que morrer. Uhum. Deus, na sua misericórdia e graça, proveu esse meio. Estamos falando ainda no passado. Proveu esse meio para que não fosse necessário que se derramasse o meu sangue. Não é isto? Exatamente. Então, este sangue que era oferecido em favor, a gente vê ali, quase que uma substituição da minha vida. Uhum. Não é isto? Este ser que derramou o sangue estava assim, me substituindo. Exatamente. Então, eu penso assim, era necessário por causa disso. Eu tinha que ser sacrificado. Okay. Eu tinha que morrer. Alguém morreu. Então, sangue, vida. Não é isso? Alguém estava dando a vida em consequência do meu pecado. Muito bem. Portanto, a ideia era esta. Deus não brinca com o pecado. Embora Deus ame profundamente o pecador, mas a condição de pecado é algo tão grave que há necessidade de uma substituição. E aquele animalzinho que era sacrificado, e depois o próprio Senhor Jesus Cristo, ao morrer por nós, ele estava a assumir o nosso lugar. Agora, vem uma outra pergunta ainda. Por que existia um conjunto de animais que eram aceitáveis nos sacrifícios do templo e outros não poderiam ser apresentados de modo nenhum? Por que existiam animais específicos, como cordeiros, bodes, bois, bezerros, pombas, e não lagartixas, serpentes? Era muito mais fácil no deserto encontrar lagartixas, serpentes, escorpiões. Por que não? Por que estes animais não e os outros sim? Já pensaram nisso? Ok. Gostaria de ouvir opiniões. Não está na lição. Isso não foi estudado na lição desta semana. Mas vale a pena refletir sobre isto. Por que estes animais? Não se preocupem, eu não tenho medo dos silêncios. Por favor, Paulo. É uma boa questão, nunca tinha pensado sobre isso, mas acho que é curioso, há dois elementos que são engraçados. O primeiro é o facto, não vou sequer pela pureza, pela higiene dos próprios animais, que eram animais, digamos assim, que não eram impuros em relação aos outros, mas há um elemento muito importante, é que eram animais que tinham de ser criados. E surgiu-me agora de repente que eram animais que implicavam que eles próprios tivessem que abdicar de uma fonte do seu próprio rendimento, daquilo pelo qual trabalhavam. Tinham que dar a Deus alguma coisa que representavam muito que Deus lhes tinha dado. Okay. Há aqui uma questão de pureza, há uma questão de dádiva também, porque eram animais de manada, ou eram animais que realmente eles tinham que aplicar muito do investimento para que eles fossem criados. E depois há o elemento principal, que é, mais do que os animais em si, era fazer o que Deus tinha dito. E esse tinha sido o problema no pecado, é que não fizeram o que Deus tinha dito.
E esse já é um elemento de consequência, não é? Se quisesse cada um fazer aquilo que achava que devia, se qualquer animal servisse, estavam a repetir o erro de Adão e Eva, a repetir o erro de Caim, a repetir o erro de todos os consequentes daí para a frente. Muito bem, ok. Excelente, muito boa esta resposta, mas ainda permanece algo mais que gostaria que nós pudéssemos refletir. O que é que existia nestes animais que nos ajudaria a entender as características do Redentor? Já pensaram nisso? Pensem num cordeiro, pensem num bezerro, pensem numa pomba. A pomba que podia ser oferecida não era considerada um animal limpo. É interessante, nós não devemos comer pombas, ok? Mas, ainda assim, a pomba fazia parte dos animais que poderiam tipificar o Messias, o Redentor do mundo. Já repararam que as características destes animais nos fazem facilmente recordar algumas das maiores virtudes, ou as mais notáveis virtudes do caráter do Messias? A bondade, a mansidão, o pacifismo. Perceberam? Se nós estivéssemos a oferecer uma lagartixa, um porco, não é? Um porco que para morrer faz uma gritaria tremenda. Não sei se alguém já morou perto de um matadouro. A minha esposa foi criada a alguns quilómetros de um matadouro lá no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. A vários quilómetros de distância sabia-se quando os porcos estavam a ser mortos, porque eles faziam uma barulheira tremenda. Mas quando era o dia dos cordeiros ou das ovelhas, não havia barulho nenhum. Entendem? Isto é muito interessante. Ok? Vamos avançar um pouquinho mais. O próximo texto que vamos ler é 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Por favor, quem poderia ler este texto? 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Quem poderá ler, por favor? Rolanda. Ok. Por favor, então. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados no vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ok, muito obrigado, Rolanda. Então, o que é que estes versículos, no fundo, estes dois versículos que acabamos de ler ou de ouvir, nos ensinam? Qual foi o elemento substitutivo usado para que nós pudéssemos continuar a viver? O sangue de Cristo, ok? Agora, reparem numa coisa. Meus queridos irmãos e amigos, quem é que ontem, durante o dia, sentiu necessidade de chegar diante de Deus e pedir perdão dos seus erros? Todos nós, não é? Se alguém não levantou a mão, talvez é porque seja modesto, ou então esteja um pouquinho desatento. Mas todos nós precisamos, queridos. E agora reparem, eu gostaria que nós pudéssemos ler, a única citação que vamos ler na nossa lição da Escola Sabatina está na parte de terça-feira, está no finalzinho da lição, e eu recomendava-vos dar atenção a esta afirmação que a Sra. White faz. Ela diz-nos, portanto, que nós, ao comparecermos diante de Deus para pedir a remissão, o perdão dos nossos pecados, não devemos fazê-lo com receio da salvação ou da disponibilidade de Deus para nos perdoar. E ela diz assim, digamos na nossa oração o seguinte: sei que eu sou um pecador e que essa é a razão porque necessito de um Salvador. Nenhum mérito ou bondade tenho pelos quais possa pretender a salvação, mas apresento diante de Deus o sangue expiatório do Imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é minha única defesa. Prezado e querido amigo, não importa se as suas falhas hoje ou ontem foram superficiais ou se foram pecados muito graves. A única coisa que nós temos a apresentar diante de Deus é dizer: Senhor, com toda a humildade aqui estou eu, novamente a pedir perdão pelos mesmos erros que provavelmente já pedi. Mas a única coisa que eu posso apresentar em minha própria defesa é o sangue de Cristo, o precioso sangue de Jesus, que
pode efetivamente ser a minha defesa neste momento. Por favor, aceita. Aceita-o e aceita-me também. Pecador quanto seja, falho. E sabem, a Sra. White diz-nos que isto deve nos levar com convicção diante do trono de Deus. Talvez eu possa estar neste momento a dirigir-me a alguém que está esmagado debaixo de sentimentos de culpa. Talvez alguém que neste momento nos esteja a escutar, esteja a ouvir da parte de Satanás a ideia de que tu não és digno porque tu fazes isto, aquilo e aquilo outro. Já fracassaste e falhaste inúmeras vezes. Mas, querido irmão e amigo, o Espírito de Deus nos leva a perceber que nós temos um Cristo, um Jesus, que bondosamente se entregou na cruz para nos redimir. E é o seu sangue que tem o poder de nos habilitar a sermos perdoados por Deus. Não importa o que tenhamos feito, é o sangue de Cristo que tem poder. O sangue de Cristo tem poder para tornar você e eu dignos diante do Senhor. Isto é algo fantástico. Não é humanamente compreensível, mas é acessível a cada um de nós. Bem, isto leva-nos então à próxima questão. Então, por que que Jesus é ao mesmo tempo sacrifício e sacerdote? Vamos a Hebreus capítulo 9 e vamos ler os versos, Hebreus capítulo 4, os versos 14, 15 e 16. Hebreus capítulo 4, os versos 14, 15 e 16. Quem poderia ler, por favor, estes 3 versículos para nós? Hebreus 4. Algum voluntário ou voluntária para ler? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentando em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confidencialmente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ok, muito obrigado, irmã. Fantástico. Reparem que texto fabuloso este. Não é? Então a pergunta é, por que Jesus é ao mesmo tempo sacrifício e sacerdote? Vamos desenvolver um pouquinho esta ideia. Já vimos que Jesus, ele redime-nos pelo seu sangue, mas o processo da redenção termina aí. O que neste momento Jesus está a fazer no céu? E por que ele o faz? Não é, Fernanda? Jesus fez o seu sacrifício aqui na cruz do Calvário. Ok. Mas, a seguir, subiu ao céu. E tem estado sempre no santuário. E, a partir de 1844, está no lugar santíssimo, intercedendo por nós, pecadores, pelo sangue remidor de Jesus Cristo, pelo seu sangue, pelo aquilo que ele derramou no Calvário, e ele está a redimir cada ser humano que vai a ele, pecador, e que precisa dos seus méritos para ser salvo e para ser perdoado os seus pecados. Muito bem, obrigado. Obrigado, irmã Fernanda. Muito bem, mais alguma ideia que era interessante nós apresentarmos aqui? Então, efetivamente, Jesus neste momento está a interceder por nós no santuário celestial, mas por que em Jesus
estas duas figuras estão juntas, a do sacrifício e a do sacerdote. Se no santuário eram, portanto, figuras distintas. Havia o cordeiro, que era sacrificado, e havia o sacerdote que oficiava, efetivamente, o próprio sacrifício. Por que é que Jesus junta estes dois elementos? Ok? Sim, Miguel. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele teve a viver a nossa vida. Ele conhece as nossas dificuldades, Okay. os problemas que temos. Por isso é que também Hebreus diz que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, porque ele passou por tudo o que nós passamos. E ele sabe essas dificuldades e então pode ser um melhor sumo sacerdote a interceder por nós perante o Pai, porque ele sabe todas as dificuldades que o ser humano atravessa, todos os problemas, e ele assim faz o serviço mais bem feito, perfeito. Ok, muito bem, excelente. Esta é uma ideia fundamental. Agora, reparem numa coisa, isto que o Miguel disse é de facto importantíssimo, mas reparem numa coisa, será que Deus não poderia aceitar, diríamos assim, as nossas orações sem que houvesse a intercessão, a mediação de Cristo? Coloco ainda uma outra questão para nós pensarmos um pouquinho. Por que é que Jesus, em várias ocasiões ao longo dos Evangelhos, sobretudo nos capítulos 14, 15 e 16 de João, do Evangelho de João, ele recomendou que nós orássemos em seu nome? Por quê? Será que Deus é um burocrata cinzento que está lá no céu à espera que as orações lhe cheguem carimbadas ou reconhecidas com um determinado carimbo ou com uma determinada autenticação e sem elas Deus não atende a estas orações? Por que isto? Porque é que Jesus deu tanta importância ao fato de nós orarmos usando o seu nome como meio de intercessão ou meio de mediação. Desculpem a redundância aqui. Por quê? Já pensaram nisso? Por favor, irmã. A Bíblia nos diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, não há outro. Ok, muito a única bem. forma. Às vezes, assim, eu faço as minhas interrogações e eu fico pensando, se Deus fosse exigir de mim alguma coisa, eu poderia argumentar, falar assim, bom, Deus é santo, está lá, e eu sou cá, pecador, como é que posso fazer isso? Ok. Não é isso? Então eu vejo, mais uma vez, a graça de Cristo aqui. É isso, Deus se tornando homem, passando por tudo aquilo que o Miguel disse que passou, não é isso? Então eu vejo aí amor, porque eu posso olhar para Jesus e ver que Jesus passou por situações humanas, Ok. para me dar condições de me aproximar da santidade. Então, é bastante curioso. Eu não tenho argumentos contra Deus. Falar, Senhor, olha, não é possível. Senhor, não peça isso de mim. Não é isso? Porque eu posso ir até Jesus e ver este lado mediador, intercessor, que a Luzia mencionou. Então, é isso que eu vejo. Muito bem. Reparem uma coisa, meus queridos e prezados irmãos. A presença de Jesus em todo o contexto, ele vai nos trazer segurança. Liuba, por gentileza, o Paulo gostaria de participar também. Vai nos trazer um elemento que é indispensável para a nossa própria convicção e segurança. Mas vou completar depois a ideia a seguir ao Paulo. Há um pequenino texto na lição de quinta-feira da semana passada que responde a esta pergunta. Diz assim, pelo facto de assumir os pecados do mundo inteiro, Cristo demonstrou a sua infinita suficiência. E esta frase a seguir é mais importante. Assumiu a dupla posição de ofertante e de oferta, de sacerdote e de vítima. Era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, declara que se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Ele era o cordeiro sem mácula e sem mancha. Isto são palavras da irmã White. Nós muitas vezes centramos a questão da salvação, e bem, na nossa situação. E esquecemos na observação que o universo inteiro está a fazer em relação a Deus. Exatamente. E a questão de Cristo ser ao mesmo tempo a vítima e o sacerdote, e nós não falamos nesta lição, mas o juiz,
É a justificação que Deus tem perante o mundo inteiro, de dizer, fui eu próprio que morri por aqueles que quebraram uma lei que é justa e que ganhei o direito de os ir buscar. Esta é a essência do que é ser ao mesmo tempo a vítima e o sacerdote. Exatamente. Reparem aqui, irmãos, é que nós não podemos esquecer que o processo da redenção da humanidade pecadora acontece no contexto do grande conflito. E existe alguém que, neste momento, continua a acusar Deus de ser injusto ou da sua lei ser impossível de ser obedecida e de querer tirar legitimidade a Deus em todas as suas ações. Mas quando este Deus vem em forma humana derramar o seu sangue e ser ele mesmo o mediador da própria humanidade, o inimigo perde toda a legitimidade em qualquer alegação que possa fazer contra o próprio Deus, ou contra a legitimidade do próprio Deus, de redimir a humanidade pecadora. Mas, retomando um pouquinho aquilo que o irmão... Eu peço-lhe desculpa, recorde-me o seu nome. Irmão? José Mário. Mencionava há instantes. Nós não podemos esquecer que um dos elementos importantes é que, ao nós termos a convicção de que oramos em nome de Jesus, ou temos um mediador no céu que também viveu a experiência humana, isto nos dá uma garantia, uma segurança muito maior, sobretudo nos momentos limite da nossa própria vivência espiritual. Eu usaria um exemplo tão simples quanto este. Quando você abre um envelope com informações de análises que você fez e vem ali o resultado de uma biópsia em que o resultado é positivo e você está com cancro, com quem é que você se sentiria à vontade para falar? Com uma pessoa jovem que está esbanjando saúde ou com alguém que já passou por uma situação de cancro? Com quem é que você sentiria à vontade para falar? Provavelmente com alguém que tem uma experiência semelhante àquela que nós estamos a viver neste momento. Por isso é tão importante, quando oramos, sabermos que no céu está alguém que sabe o que é sentir fome, cansaço, sentiu-se abandonado e por vezes traído por aqueles em quem confiava. Alguém que conhece na carne o que é viver no desconfortável lado de cá da eternidade sob os efeitos do pecado. Isto dá uma outra sensação completamente diferente. Muito bem. E agora então, meus prezados e queridos amigos, chegamos, portanto, ao final da nossa lição, da nossa recapitulação, e eu gostaria só de ler convosco no capítulo 9 de Hebreus. Hebreus capítulo 9, o verso 24. Hebreus capítulo 9, verso 24. Quem poderia ler, por favor, este versículo? Hebreus capítulo 9, verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Muito obrigado, irmã Fernanda. E aqui, meus prezados e queridos amigos, reparem, a ideia com a qual precisamos concluir esta lição é, neste exato instante, existe um mediador perfeito que, apesar dos nossos pecados, ele está a interceder por cada um de nós. E esta é talvez a mais importante de todas as ideias com as quais nós precisamos concluir este momento de reflexão. É que não importa a gravidade dos nossos erros, se com verdadeira humildade nós nos aproximarmos com contrição do trono da graça, poderemos, através de Jesus Cristo, alcançar o perdão. Porque, queridos amigos, o perdão ainda está ao nosso alcance. A remissão das nossas faltas está garantida pelo sangue de Cristo, mas nós precisamos reclamá-la, nós precisamos com humildade e com contrição
pedir que estes méritos sejam atribuídos a cada um de nós. Ao assim fazermos, estaremos a fazer o que está ao nosso alcance para alcançarmos a salvação. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos permita celebrarmos, num futuro muito breve, sábados na presença de Cristo, de Deus e do Santo Espírito e de todos os santos redimidos e de todos os santos que não caíram. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. É a oração que eu acredito que todos nós podemos fazer neste momento. Amém.